Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, tenha fé. Você está no canal Verdade dos Fatos? Aqui você acompanha as principais notícias de política com análises claras, diretas e sem enrolação. E como é sem enrolação, vamos direto para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o Guilherme Derrite, deputado federal, candidato ao Senado por São Paulo, que resolveu fazer um pronunciamento aí em resposta ao Haddad, que andou falando algumas coisas que ele não gostou, com razão. E aí ele resolveu fazer uns comentários aí. Vamos ver o que ele está dizendo? E aí a gente comenta junto, tá ok? Vamos dar uma olhadinha no que o Derrite está dizendo. Eu recebi aqui uma solicitação da imprensa para falar da fala do Haddad criticando a segurança pública de São Paulo e ainda comemorando como se a lei antifacção fosse uma vitória do governo Lula. Então, vou lembrar aqui uma coisa. Haddad, primeiro, é inquestionável que você foi o pior ministro da Fazenda da história do nosso país, pior ministro da Economia. Aliás, uma coisa eu tenho que concordar. Você entende tanto de economia quanto de segurança pública, absolutamente nada. Segundo ponto, que a lei antifacção foi uma porcaria de um texto enviado pelo governo Lula, o seu governo, o governo do PT. Foi mesmo. Foi enviado pelo governo Lula, uma lei muito fraquinha demais, não tinha nada que ferrasse o pessoal do crime organizado, entendeu? Os bandidos em geral. E o Derrite acabou mudando totalmente tudo e transformou ela ficou viável, né? Ainda não é ideal, né? Porque a Câmara sempre dá um jeitinho de não, mas ficou boa. Melhorou bastante do que era, não tenha dúvida que melhorou muito. Que nós não aproveitamos absolutamente nada, só o número da lei, porque a lei era muito ruim. A lei previa a criação do faccionado privilegiado, com pena de 1 ano e 8 meses a 3 anos de prisão, ou seja, nem preso ficaria o membro do PCC, do Comando Vermelho. Mas nós corrigimos o texto, imputamos aí penas de no mínimo 20 anos, podendo chegar a 40 anos de prisão, ou com as qualificadoras 80 anos de prisão, com cumprimento da pena em regime fechado de no mínimo 70% da pena, e se for liderança, 85% da pena em regime fechado. Vocês viram como melhorou bastante, né? Deu uma boa endurecida no negócio. Então, e tem que ser daí para cima, tem que aumentar mais essa coisa. Ano que vem, se Deus quiser, a gente vai conseguir a maioria na Câmara e no Senado, e a gente vai botar isso aí para andar para melhorar mais ainda, para o nosso lado, não para o lado dos bandidos. Né? Direto no sistema penal federal, sem direito à visita íntima, sem direito a auxílio reclusão, rigidez total no combate ao crime organizado. Implementamos uma ação civil de perdimento de bens de empresas que fazem a lavagem de dinheiro do crime organizado. Medidas assecuratórias por parte do Poder Judiciário para fazer intervenção em empresas que lavam o dinheiro do crime organizado. Ao contrário do que vocês falsamente propagaram, né, durante a tramitação da lei. E aí, quando nós vencemos no voto, vocês têm essa característica de não aceitar a derrota. Aí saíram comemorando como se a lei antifacção tivesse sido escrita por vocês. Isso é mentira. Lembrando, pessoal, que o Derrite é candidato ao Senado, tá? Nós precisamos eleger bons senadores o ano que vem, porque vai depender tudo do Senado, para a gente conseguir tirar o país desse buraco aí. Vai depender, olha, 80% do Senado, viu, eu acho. 20% do presidente. Tomara que a gente consiga um número grande de deputados federais e senadores, principalmente Senado. O Senado precisa ser majoritariamente alinhado com a direita para poder resolver as coisas desse país aqui, senão fica tudo travado. A gente precisa eleger um presidente do Senado que bote as coisas para rodar, que os que nós tivemos até agora, o Alcolumbre e o Pacheco, pelo amor de Deus, não tem o que fazer. Essa lei foi do Congresso Nacional, do relator, que no caso tive a honra de ser relator na Câmara por 2 vezes, porque essa lei voltou. E fala do governador Tarcísio que ele se posicionou contra a PEC da segurança. Ele não se posicionou contra o texto horrível que o seu governo enviou, que previa uma centralização de poder
diretrizes de naturezas obrigatórias que os estados deveriam cumprir, aquilo que o seu amigo, o ministro Lewandowski, estava propondo, que é outro que, assim como você, não sabe absolutamente nada de segurança pública. Temos que falar a verdade aqui, seu Haddad. Por que você não mencionou que a gestão Tarcísio de Ritt conseguiu fazer uma coisa que você, como prefeito, fracassou, que foi acabar com a Cracolândia? Talvez você tenha se esquecido disso, né? Aquelas políticas de braços abertos lá da Cracolândia que não deram certo no seu governo, faltou um pouco de humildade para você reconhecer. E o seu partido que votou contra o fim da saída temporária de presos, o PT, tem outro detalhe, tá? Nós conseguimos acabar com o direito do voto dos presos provisórios no Brasil. Verdade, eles conseguiram acabar com aquela famosa Cracolândia que, olha, durou anos e anos e anos, só o governo dizendo que ia resolver, que nós vamos acabar. E precisou entrar um pessoal afim mesmo, Tarcísio e de Ritt, para conseguir botar fim naquilo lá. E conseguiram. Então, ponto para eles, e é assim que tem que ser. Tem que falar que vai fazer e fazer, né? É assim que funciona a coisa. Tem que ser assim. Senão a coisa não anda. Fica só na conversinha mole e a gente esperando e nada acontece. E aí termina a eleição, termina os 4 anos e acabou, não fizeram nada. Então, é assim que tem que ser. Aqueles que comemoraram as eleições em 2022 nas cadeias, provavelmente não vão comemorar mais esse ano. Então, seu Haddad, menos conversa, menos equívocos ou mentiras. Eu não sei se você mentiu, se você se equivocou, mas vamos falar a verdade aqui, tá? É isso aí, pessoal. Belas falas, né? É gente que faz. Lembrando que ele é candidato ao Senado, por São Paulo. Os outros candidatos tem alguns bons da direita, mas tem uns bem ruinzinhos da esquerda, que eu não gosto de jeito nenhum. Na minha opinião, claro. A Marina Silva, Simone Tebet, eu não gosto, não teria o meu voto nunca. Marina Silva criticou Lula, fez um monte de coisa, chamou Lula de ladrão e tudo mais, aquilo, depois foi só ganhar um ministério e ficou amiguinha de novo. Então, gente, para mim, assim, na minha opinião, não tem meu voto. Simone Tebet, mesma coisa. Foi só ganhar um ministério, ficou amiguinha. Então, quer dizer, não tem credibilidade para mim, né? Não sei para quem gosta dela aí, cada um na sua, mas para mim não serve. Então, temos outros candidatos bons de direita também, vamos ver. Mas o de Ritt é um que está bem forte no pedaço. Então, vamos nessa aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe seu like, tá ok? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Fui.